Bom, vamos aqui para a gente continuar nesse balaio de United States of America. Vamos aqui para bloqueio econômico. O bloqueio dos Estados Unidos a Cuba prejudica pacientes de ambos os países. O bloqueio contra Cuba limita a capacidade da ilha de compartilhar seus avanços científicos e tecnológicos com o resto do mundo, inclusive no campo da saúde. Por algum motivo não está aparecendo a imagem da galera chegando na África do Sul aqui. Eu vou abrir mais de uma nova guia aqui, ó, para vocês poderem ver. Galera cubana indo ajudar a galera na África do Sul, né? Porque a África do Sul é um país capitalista e tem pouco médico, né? Igual o Brasil. Os cientistas cubanos acreditam que as descobertas que fizeram nos setores de saúde e tecnologia deveriam ser usadas para melhorar a vida das pessoas, para além das fronteiras do país. É por isso que a ilha desenvolveu importantes parcerias médicas e científicas com organizações e governos ao redor do globo, incluindo México, Palestina, Angola, Colômbia, Irã e Brasil, mais, mais conhecido como Programa Mais Médicos, né? No entanto, essas colaborações são dificultadas pelo bloqueio, em vigor nas últimas 6 décadas, imposto a Cuba pelos Estados Unidos. No encontro Construindo Nosso Futuro, que reuniu jovens cubanos e estadunidenses em Havana durante novembro de 2022, os cientistas do Centro Cubano de Imunologia Molecular, o CIM, afirmam em uma apresentação que o bloqueio também prejudica o povo dos Estados Unidos. Com o fim das sanções contra Cuba, argumentam cientistas, o povo dos Estados Unidos poderia ter acesso a tratamentos que salvam vidas e que estão sendo desenvolvidos na ilha, especialmente contra doenças como diabetes, que ano após ano devasta as comunidades de trabalhadores nos Estados Unidos. Nos EUA, nos States. Uma cura para diabetes. Os cientistas cubanos desenvolveram uma vacina contra câncer de pulmão e um tratamento inovador contra diabetes. A Herbeprot-P, desenvolvido pelo Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba, que pode reduzir em mais de 4 vezes as amputações de pernas de pessoas com úlcera no pé diabético. O medicamento contém um fator de crescimento epidérmico humano recombinante, que, quando injetado nas úlceras do pé, acelera seu procedimento de cicatrização, reduzindo assim as amputações relacionadas a essa condição. No entanto, apesar do medicamento estar registrado em Cuba e em outros países desde 2006, os os estadunidenses não podem ter acesso a Herberprot-P. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a diabetes foi a 8ª causa de morte no país em 2020, tendo ceifado a vida de mais de 100 mil pacientes naquele ano. As úlceras nos pés se encontram entre as complicações mais comuns entre pacientes com diabetes, podendo evoluir para amputações nos membros inferiores. Seguindo um informe no Centro Nacional de Informação e Biotecnologia, todo ano são realizadas cerca de 73 mil amputações não traumáticas de extremidades inferiores em pessoas diabéticas nos Estados Unidos. Essas amputações são feitas a um ritmo desproporcional a depender da cor da pele e das pacientes, sendo muito mais frequente entre pretos e pardos que sofrem de diabetes. Muito destacam que a causa disso se encontra nas disparidades econômico-raciais e no racismo médico sistêmico. Inclusive, tem uma pesquisa aí que mostra que nos Estados Unidos
a maior parte das pessoas que morreram de Covid na pandemia eram homens negros e de baixa renda. Por quê? Porque eles tinham medo de chamar uma ambulância, eles estarem tossindo e tal, espirrando, desesperado, e eles chamarem uma ambulância, e daí eles não estarem com Covid e ficarem endividados o resto da vida, né? Esse é a Terra da Liberdade, né? Deixa eu ver o que é essa imagem aqui. Não tá carregando as imagens aqui. Ah, tá, entendi. Não tá carregando as imagens por algum motivo. Se você for nos bairros afro-americanos pobres, é uma zona de guerra. Você vê que as pessoas se movem em cadeiras de rodas, declarou o Dr. Jim Schrilinger, professor de medicina na Universidade da Califórnia, São Francisco. Segundo o artigo, as amputações são consideradas uma mega disparidade e superam quase todas as outras disparidades de doença por raça e etnia. Segundo diversos relatórios, a expectativa de vida de um paciente com amputação de um membro inferior após a diabetes se reduz consideravelmente. Os pacientes com amputações relacionadas à diabetes têm um alto risco de mortalidade, com uma taxa de sobrevida de 5 anos de 40% a 48%, independentemente da etiologia da amputação. O medicamento Heberprot-P poderia ajudar dezenas de milhares de pacientes a evitar essas amputações. No entanto, devido ao bloqueio, os pacientes estadunidenses não podem acessar esse tratamento. A população norte-americana tem um grande interesse em desmantelar o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. Então, após 5 anos pós-amputação, esse é o máximo que se pode viver. E nós estamos prevenindo que isso aconteça, diz Reidel Álvares Arzola, pesquisador no SIM. Durante uma pesquisa, a juventude cubana e estadunidense, durante a conferência em Havana. Isso também é algo que poderia unir nossos povos em Cuba e nos Estados Unidos para lutar para eliminar o bloqueio. A saúde cubana sob bloqueio. Talvez uma das conquistas de maior orgulho de Cuba seja um sistema de saúde de renome mundial, que prosperou apesar da devastação econômica e de um bloqueio de 60 anos. Após a queda de seu principal parceiro comercial, a União Soviética, em 1991, a ilha viu uma queda de 35% no seu PIB em 3 anos, experienciando blackouts e uma queda radical na ingestão calórica média. Ainda assim, apesar desses desafios, Cuba nunca deixou de lado seu compromisso de garantir acesso a uma saúde universal, a saúde universalizada, ou o acesso gratuito para todos à saúde de qualidade. É uma demanda antiga dos movimentos populares nos Estados Unidos, que nunca foi implementada em grande parte devido ao modelo baseado nos lucros da indústria de saúde e aos enormes interesses corporativos do setor. Lembrando, né, que os Estados Unidos é esse país que a população tem medo de chamar uma ambulância e ter que vender a casa para pagar, né? Se a pessoa machucar o dedo e ir para o hospital, ela tem que vender o carro, a casa, né? Mas e lembrando que é por isso que os Estados Unidos não tem SUS, né? Os Estados Unidos não tem uma companhia estatal de saúde, por isso que a saúde nos Estados Unidos é uma bosta, né? No Brasil, pelo menos, a gente tem SUS, né? Que está sendo desmantelado pelas políticas de sucateamento, principalmente no governo Temer e no governo Bolsonaro, mas o SUS está aí, né? Para atender as demandas da população, né? Enquanto outras nações estavam estabelecendo suas medidas neoliberais de austeridade, cortando drasticamente os serviços sociais públicos,
nos anos de 1980 e 1990, o gasto, o gasto de Cuba com a saúde pública aumentou em 13% entre 1990 e 1994. Cuba aumentou com sucesso sua proporção médico-paciente para um médico para cada 202 cubanos, em meados na década de 1990. Uma estatística muito melhor que a proporção dos Estados Unidos, de um médico para cada 300 pessoas, de acordo com o censo de 2004. À medida que o bloqueio é por isso que na China, né, eles falam que o vírus chinês, não sei o que, eu chamaria de vírus estadunidense, né, porque na China morreram 5.000 pessoas de Covid-19 e nos Estados Unidos 1 milhão, né? Lembrando que a China tem muito mais pessoas que nos Estados Unidos, né? Então não vai usar isso de desculpa, né? À medida que o bloqueio inicia sua 7ª década, Cuba não apenas defende a assistência médica universal, mas também continua na vanguarda dos desenvolvimentos científicos em todo o mundo. Isso ficou evidente durante a crise de Covid-19, enfrentando a impossibilidade de comprar vacinas desenvolvidas por companhias farmacêuticas dos Estados Unidos. Em função do bloqueio, Cuba desenvolveu 5 vacinas. A nação não só alcançou seu objetivo de criar uma das vacinas mais efetivas contra a Covid-19, como também lançou a primeira campanha de vacinação em massa para crianças, dos 2 aos 18 anos, em setembro de 2021. Economia planificada é muito bom, né? Até o Laos cresceu, a economia do Laos cresceu na pandemia. O Laos, que é um país minúsculo, embargado, não tem acesso ao mar, não tem nada, cresceu na pandemia e os Estados Unidos não. Economia planificada, esse é o esquema, economia planificada. Compartilhar conhecimentos sem restrições. Apesar de suas conquistas, a saúde pública cubana enfrenta sérias limitações que a colocam em risco. Em função do bloqueio econômico, o SIM, por exemplo, tem lutado para encontrar empresas internacionais dispostas a prestar serviços vitais para ele. Cláudia Plascencia, uma das pesquisadoras do Centro de Imunologia Molecular, explicou durante a conferência que o SIM tinha assinado um contrato com uma companhia de síntese genéticas alemã, que posteriormente desistiu porque havia assinado um novo contrato com uma empresa estadunidense. Eles não puderam continuar processando nossas amostras. Não puderam continuar fazendo negócios com Cuba, disse Plascencia. Arzola explicou como é virtualmente impossível comprar equipamentos top de linha em função das restrições comerciais do bloqueio. Um citômetro de fluxo é uma máquina que custa $250 mil. Mesmo que meu laboratório tenha o dinheiro, eu não posso comprar a melhor máquina do mundo que vem dos Estados Unidos. Todo mundo sabe disso, ele disse. Mesmo que assim fosse comprar uma máquina de um terceiro, ele não poderia usar o serviço de reparo dos Estados Unidos. Eu não posso comprar essa máquina, mesmo que tenha o dinheiro, porque não seria possível repará-la. Você não pode gastar $250 mil a cada 6 meses comprando uma máquina nova, mesmo sabendo que essa máquina é o melhor para os pacientes. Eu falei com Marianis Dias, uma jovem cientista do SIM, quando perguntei sobre o que nós, nos Estados Unidos, poderíamos fazer para ajudar os cientistas da SIM, a sua resposta foi direta. A principal coisa que vocês podem fazer é eliminar o bloqueio. Simples assim, né? Eu gostaria que tivéssemos uma interação sem restrições,
que nós, em Cuba e nos Estados Unidos, pudéssemos compartilhar nossa ciência, nossos produtos e nosso conhecimento, disse ela. Lembrando, né, que eles falaram que a população dos Estados Unidos gostaria de acessar esse tratamento para diabetes, só que quem não acessa é a classe trabalhadora, né? Você acha que a burguesia dos Estados Unidos, se eles pegarem diabetes, eles não vão dar um jeito de contrabandear esse negócio para eles? Da mesma forma que o Bolsonaro tomou. O Bolsonaro ele ficava falando que eu não vou tomar vacina, vacina vai virar jacaré, não sei o quê. Mas você acha que o Bolsonaro não tomou vacina? O Bolsonaro tomou vacina, óbvio que ele tomou.